Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu queria fazer uma festa, né? De 50 anos, mas não vai dar. E então eu estava pensando em gravar esse vídeo. Nem era isso eu acho que eu ia dizer, mas uma colega me perguntou essa semana, uma colega que eu gosto muito, estava com um pouco de raiva de mim, ela falou assim, o que você aprendeu com a filosofia? Aí eu pensei em responder, porque eu gosto dela. Fica essa coisa de que a filosofia não serve para nada, né? Que são palavras ao vento. Eu acho que a filosofia tem muito a oferecer. Vamos ver se eu convenço vocês, né? Eu sei que às vezes eu pareço ter convicções, eu falo de um jeito muito firme, mas eu não tenho convicção nenhuma. Eu só decido, mas eu decido com as informações disponíveis no momento. Uma vez que eu decidi, eu sou firme na minha decisão, mas a minha decisão pode ser modificada pelas novas informações. A medicina ela me levou a uma situação muito desconcertante, que pode ser resumida com essas duas palavras, ceticismo e aleatoriedade. O diagnóstico médico ele é uma probabilidade. O resultado do tratamento é uma probabilidade. O conhecimento ele é fugidio, ele é dinâmico. Quando a gente avalia um diagnóstico, eu acho muito interessante essas 4 frases aí que são do Epiteto, que é um filósofo do século I depois de Cristo, ou antes de Cristo, se não me engano. Ele falou assim: as coisas são o que parecem ser, as coisas não são, mas parecem ser, ou as coisas são, mas não parecem ser, ou não são e nem parecem ser. Essa reflexão que ele fez lá 2000 anos atrás é a reflexão que a gente faz para fazer diagnóstico em medicina. Eu cada vez que eu terminava a graduação ou uma pós-graduação, eu achava que eu tinha que fazer mais alguma coisa para estudar mais e aprender mais e fui parar nisso aí, né? Depois do mestrado, doutorado, fui parar nisso aí, nessa questão de fazer revisão sistemática para tentar entender o que é a evidência médica. E nesse processo aí de formação contínua, eu comecei a refletir sobre o que dá legitimidade para a informação médica, né? A gente usa essas 4 frases aí do Epiteto para fazer uma reflexão e fazer uma série de contas estatísticas aí. E eu garanto para vocês, no final das contas, o diagnóstico ele é uma probabilidade. E essa é uma maneira de tentar resumir a probabilidade de um método diagnóstico. Cada pontinho aí nessa figura é um resultado de um estudo que avaliou um teste diagnóstico. Então essa análise aí ela está tentando concluir qual que é a acurácia de um método diagnóstico a partir de um conjunto de resultados de estudos. Para vocês verem que tem uma variabilidade dos estudos avaliando a mesma questão. E o mesmo acontece com o tratamento. Esse aqui é um remédio que a gente usava muito no infarto. E esse é o resultado. Cada pontinho aqui é um estudo de um medicamento, cada pontinho é o resultado de um estudo que avaliou esse mesmo medicamento. Todos esses estudos, todos esses pontinhos aí são estudos avaliando esse mesmo medicamento. E a gente olha que pelo tamanho da amostra, esses maiores em cima aqui, a variabilidade vai reduzindo. Os estudos muito pequenos, eles têm uma variabilidade muito grande. Esse remédio, nesses 2 estudos pequenos aqui, ele teve uma eficácia muito ruim, na verdade ele foi deletério para os pacientes, e nesses 4 estudos menores aqui, ele foi muito bom. Então a variabilidade é susceptível ao tamanho da amostra. Se a gente pega uma amostra pequena, tem mais variação de resultado.
A gente chama isso de efeito de pequenos estudos. Na medida que vai aumentando o tamanho do estudo, a variabilidade de resultado vai diminuindo e vai centrando no resultado que é o mais provável. É um remédio benéfico, nesse caso aqui, a gente não tem dúvida disso mais, mas poderia ter tido dúvida numa época que tinha poucos estudos pequenos. E essa variação aleatória conforme o resultado do estudo, para estudos pequenos, esse efeito de pequenos estudos, tem a ver com a aleatoriedade amostral. Há uma certa influência do acaso nesses resultados que tem a variabilidade muito grande, porque a gente pode pegar pessoas mais susceptíveis a um desfecho ou a outro desfecho em amostras pequenas. Então parece uma espécie de jogo de aleatoriedade. Esse gráfico aí é um sujeito que calculou a chance de a gente perder em jogos consecutivos. É um tipo de jogo tipo cara ou coroa, que tem duas possibilidades de resultado. E aí em 1000 apostas ele calculou aqui qual que é a probabilidade de uma sequência se repetir nessas 1000 apostas. Aí ele achou aqui que a partir de 8 apostas a probabilidade vai diminuindo, e a probabilidade de sair mais do que 13 apostas aqui é menos de 10%, ó, em 1000 apostas. Com isso, tem aquela ideia de que se uma aposta negativa se repete, se o resultado negativo se repete, os caras ficam achando que vai dar o outro resultado com mais probabilidade depois de uma sequência de outro resultado. Isso é chamado de falácia do jogador. Eu fiquei muitos anos refletindo sobre essa falácia, porque toda vez que a gente calcula isso para amostras menores, não parece uma falácia, mas isso aí é uma falácia, porque o universo de possibilidades vai aumentando à medida que a gente vai repetindo. Então, por exemplo, se eu jogar um dado 1000 vezes, essa é a lei do efeito de grandes números. Se eu for jogando o dado 1000 vezes, à medida que vai aumentando, os resultados eles vão se centralizando num resultado médio. Aqui no caso é 3,5, porque o menor é 1 e o maior é 6, então a média aqui é 3,5. Então, na medida que eu vou repetindo, isso vai se comportando como o que é o previsto para aquela distribuição de resultados possíveis. Todos os resultados têm a mesma probabilidade, então vai dar uma média de 3,5. Mas quando a gente está fazendo aqui poucas apostas aqui, com menos de 100, menos de 200, parece que os resultados pendem para um lado. Essa impressão de que o resultado pende para um lado é que cria na gente essa história da falácia do jogador. Mas se eu virar esse gráfico aqui e botar ele em pé, ó, ele parece aquele lá da meta-análise de estudos em que a variabilidade é maior, com amostras menores, ó, e a variabilidade vai diminuindo com amostras maiores. Para vocês verem que tem aí sempre alguma aleatoriedade em jogo no que a gente faz. Existem coisas que são completamente independentes de nós e aleatórias, e existem coisas que são dependentes de nós e são condicionais e não são tão aleatórias assim. Mas essa história tem a ver até com a questão do livre-arbítrio, porque as nossas ações elas levam a um sucesso porque a gente teve competência na ação ou foi sorte? Quando a gente olha, por exemplo, a história de vida de um homem rico, que a gente olha depois que ele ficou rico, a gente acha que é uma história de sucesso. Mas se a gente olha antes, todos os que tentaram e fizeram o que ele fez e fracassaram, aí fica parecendo sorte. Então, como é que a filosofia me ajudou a entender isso, né? O Enesidemo era um filósofo cético
de 200 talvez antes de Cristo, e ele que caracterizou lá com seus 10 tropos que a nossa capacidade de percepção é muito limitada, que a gente não vê as coisas como elas são. O Agripa é outro filósofo dessa época também, que mostrou a limitação do que a gente fala, dos nossos argumentos, porque se eu uso um argumento, eu preciso das premissas. Nessas premissas tem conceitos. Aí eu preciso de outras premissas para definir esses conceitos. Aí eu preciso de outros. A gente chama isso de regresso infinito. É o trilema de Agripa. Esses dois filósofos, o Enesidemo e o Agripa, eles mostraram bem essa limitação nossa de perceber as coisas e de dizer claramente as coisas, né? E o Hume foi muito inovador, porque o Hume mostrou claramente que a gente tem a impressão de causalidade, a gente faz um raciocínio de que uma coisa causou a outra, mas esse raciocínio ele está só na nossa mente, na nossa razão. A gente não consegue tirar isso das coisas. Só porque uma coisa sucedeu a outra, essa informação não é suficiente para falar que uma causou a outra. Então o Hume ele trouxe esse ceticismo sobre a causalidade, né? Então, com base nesses 3 tipos de ceticismo aí, do Enesidemo, do Agripa e do Hume, eu costumo dizer que o ceticismo ele é a base da ciência, é a base da filosofia, porque a gente começa a investigação duvidando do que a gente está observando, duvidando do raciocínio que a gente está fazendo, da nossa capacidade de descrever aquele fenômeno. Porque quando a gente duvida, a gente confere para ver se está certo, a gente confere com outra pessoa para ver se está certo. Por isso que eu acho que a investigação ela começa com o ceticismo, não que ela vá terminar com o ceticismo, mas ela começa com o ceticismo. A base da filosofia, a base da ciência é o ceticismo. E aí o Kant arrumou uma solução muito interessante para esse problema do ceticismo, que é o idealismo alemão, né, que depois veio o Hegel. O Kant ele defende que o nosso raciocínio é capaz de fazer uma síntese. Essa síntese, ela é que a nossa mente, o nosso cérebro, né, ele recebe sinais diversos, sinais dos nossos sentidos, do que a gente está percebendo do mundo, e esses sinais, como eles são fragmentados, né, a informação sonora, a informação visual, a informação tátil, esses sinais eles são fragmentados. A gente não percebe as coisas inteiras de uma vez, a gente percebe aspectos das coisas. Então Kant falou que quem faz a síntese desses aspectos, e aí a gente cria um conceito daquela coisa, é o nosso intelecto, que faz essa síntese. Essa síntese kantiana, ela foi chamada de giro copernicano, porque o Kant ele concluiu com esse raciocínio dele que a gente, na verdade, a gente não está lidando diretamente com as coisas. A gente está lidando, na nossa mente, com os conceitos que a gente tem sobre as coisas. Então é uma inversão. Na verdade, o objeto nosso ele está dentro da nossa mente. Por isso que é chamado de idealismo alemão. E essa é a maneira que a gente tem de lidar com as coisas. Porque, por exemplo, a gente não vê as coisas como elas são. A gente vê como a gente consegue ver. A nossa visão, por exemplo, ela tem 3 cones para recepção de cor. As cores que a gente vê dependem desses 3 cones. Então pode ser que no mundo tenha muito mais ondas eletromagnéticas sendo refletidas do que as que nós estamos vendo, né? O espectro de luz visível ele é muito restrito para os seres humanos, né? Então pode ser que o mundo tenha outro aspecto que diferente desse que é visto pelo nosso olho. E a gente não consegue nem imaginar como que o mundo é independente da nossa presença. Então o Kant ele inverteu essa história de que o objeto está lá fora e arrumou essa solução que é a síntese.
E essa síntese ela é sempre autorreferencial. A gente sempre está falando algo da gente quando a gente está falando de algo do mundo. E o Hegel, né, que é outro ícone do idealismo alemão, ele mostrou claramente que a nossa história, da nossa consciência como indivíduo, ela se mescla com o espírito da nossa comunidade, ou seja, a gente é formatado culturalmente pela nossa cultura, pela nossa comunidade, pelos nossos pais que estão inseridos nessa comunidade. Então a gente tem um background cultural que forma a nossa personalidade e, além disso, tem essa questão que é individual, que é a síntese individual das experiências de vida que cada um tem. E esses dois filósofos aí são orientais, o Nagarjuna e o Shankara. Eles também têm uma síntese muito interessante dessa história de que na verdade esse jogo das configurações é ilusório e a gente cria um pouco dessas ilusões que a gente vê no mundo. E como é que a gente sai dessa condição? Né? Eu acho que a saída é a epistemologia bayesiana. Então é aí que a filosofia me ajudou a entender essa história toda. Né? Então esses filósofos eles colocaram a perspectiva que é a nossa perspectiva atual sobre o que é a condição humana. Antes de Kant, a gente tinha uma perspectiva predominantemente aristotélica. Né? Como é que era o argumento aristotélico, né? Com base no realismo ingênuo? Né? Eu acho que os gregos antigos, todos eles tinham esse realismo ingênuo, embora alguns não, né? Porque o Polonês e o Agripa, por exemplo, são gregos antigos. O Aristóteles dizia, por exemplo, né? Eu fiz aqui um argumento aristotélico: o homem é um animal racional. Nossos sentidos são confiáveis, nossa capacidade intelectiva é confiável, a lógica é ontológica. Aí ele concluiu: nós somos capazes de ter uma perspectiva realista. Os objetos e os fenômenos são o que são. Como nossa lógica é ontológica, ainda podemos almejar uma capacidade intelectiva de determinar como são as coisas fora do alcance dos nossos sentidos, como um primeiro motor imóvel, um cosmos recoberto por uma abóbada redonda com o nosso planeta no centro. Essa era a perspectiva predominante até chegar em Hume, que as coisas começaram a mudar, e depois Kant. Alguns atribuem a Descartes também, mas eu não acho que Descartes mudou muito essa coisa aristotélica, não. Mas depois de Kant, quando Kant fez esse giro copernicano, né, esse argumento agora aqui não é um argumento kantiano, não é de Kant. Ele é um argumento pós-kantiano. É o que a situação humana depois de Kant, né? Nós não sabemos como as coisas são, nós só sabemos como as percebemos. Nós não podemos falar da coisa em si, apenas dos fenômenos. Tanto os nossos sentidos quanto o nosso intelecto não são totalmente confiáveis, mesmo quando devidamente educados. E a lógica é linguagem. Então a conclusão da nossa condição atual: estamos enclausurados em nossa própria perspectiva, em nossa própria bolha da espécie. Tudo que tentamos segurar por meio de conceitos e lógica escapa entre os nossos dedos em algum momento. Conseguimos fazer alguma intervenção no mundo com alguma sensação de sucesso graças a essa fixação conceitual, este segurar de conceitos articulados de forma lógica. Essa é a condição que eu me descobri aprofundando no processo de investigação médica, ou seja, a gente está nessa situação aí que é uma situação fugidia e incerta. E como é que nós vamos sair dessa, né? Para vocês terem uma ideia da força dessa história da perspectiva de Kant e do idealismo alemão, esses três autores aí, eles são autores contemporâneos agora que oferecem de forma diferente argumentos nesse sentido. O Harari é um autor que é um historiador, né? Ele escreveu essa obra Sapiens. O Lawson é um filósofo, escreveu a obra Closure, que infelizmente não tem em português. E o Nicoleles é um neurocientista brasileiro que escreveu essa obra, que é uma obra científica,
A obra chama O Verdadeiro Criador de Tudo, que é o cérebro para ele. E esses três autores eles oferecem argumentos nessa linha, que tem a ver com o idealismo alemão. Tanto o Lawson quanto o Nicoleles citam Kant. O Harari não cita Kant, mas o Harari fala claramente que a gente embarcou o Big Bang da cultura foi mais ou menos há 30 mil anos atrás, quando o ser humano se tornou capaz de criar conceitos de coisas que não existem e acreditar nelas. Essa que é a contribuição do Harari. Essa obra é imperdível por causa dessa contribuição. O Harari mostra isso ao longo da nossa história. O Lawson mostra isso na filosofia, e o Nicoleles com esse cérebro, a teoria dele sobre o cérebro como o verdadeiro criador de tudo, porque foi o cérebro que criou lá 30 mil anos atrás, por exemplo, na caverna de Lascaux, um homem com cabeça de leão, e aí eles tinham lá cultos ao homem com cabeça de leão. Então é a partir daí que teve o Big Bang da cultura, é aí que teve essa coisa muito interessante que eu acho que o Nicoleles ilustra bem essa ponte do ponto de vista de fisiologia cerebral. Ele descreve os estudos, as ondas eletromagnéticas no cérebro. A ideia é que a gente fez essa ponte entre a natureza, a biologia humana e a cultura, através dessa história que a gente cria conceitos, né? Essa síntese kantiana de criar o conceito, e no final das contas a gente está lidando com o conceito. Isso é uma coisa revolucionária, é isso que eu acho que a filosofia me ajudou a entender a condição humana. Para vocês terem uma ideia de como é que essa coisa parece aleatória, né? Parece que tudo é aleatório, que a gente consegue intervir pouco. Nessa pandemia, eu comecei a jogar um joguinho de sinuca no telefone. E aí eu tenho aqui um percentual de vitórias de 57,4%. Com muitos jogos já ao longo de um ano aí, ó, já joguei mais de 9 mil partidas. Estou viciadinho mesmo. Mas o que tem no jogo que é competência minha e o que é aleatório? Quando eu jogo com um sujeito que é mais treinado ou um sujeito que é menos treinado, o que tem de habilidade e o que tem de sorte no jogo de sinuca? É uma analogia boa com a vida, porque a gente acha, né, a gente se superestima, a gente acha que a nossa perspectiva sobre a vida é que a gente está sendo competente, que a gente está tendo sucesso, que a gente está fazendo o que deve fazer. Mas tem um acaso aí, tem uma aleatoriedade aí, né? Será que eu tenho esses 7% de incremento aqui, né? Porque se fosse totalmente aleatório seria 50%. Se está 57%, será que é porque eu tenho 7% a mais de habilidade acima da média? É um pensamento que pode ser ilusório, porque eu posso continuar jogando, na hora que eu chegar aí em muitas partidas pode cair para baixo de 50%, pode estabilizar em torno de 50%. É difícil para a gente avaliar a nossa sensação de sucesso. Isso vale para a vida também, para a medicina, para o sucesso no diagnóstico, sucesso no tratamento. Tem um componente aleatório nessa história, tem um pouco de sorte nessa história. Mas o que tem de habilidade, como é que a gente sai dessa situação de incerteza, né? A gente decide. Agora, a gente decide conforme as nossas crenças. Agora, o que forma as nossas crenças não pode ser uma coisa mal feita tecnicamente. Na área técnica, né, como médico, as pessoas me procuram para dar uma resposta que não é aleatória, é uma resposta que não é só a minha convicção, a minha crença, ela precisa estar fundamentada. Fundamentada em quê? Em argumento e evidência. O que a gente tem para fundamentar a questão técnica é argumento e evidência. Então, uma opinião, gente, a opinião vale muito pouco. A opinião do especialista é óbvio que vale mais do que a do não especialista.
o argumento vale mais do que a opinião. A evidência vale mais do que o argumento. Mas se você tiver um cenário em que a evidência está contra todos os outros dados que você tem que questionar a evidência também. Então, essa que é a metodologia que a gente tem para sair dessa situação aleatória, né? Para dar um exemplo prático aqui, para ficar menos abstrata essa conversa, existem muitos estudos já com hidroxicloroquina. Eu fiz pessoalmente um levantamento no meio do ano passado, já tinha mais de 30 estudos. Eu fiz uma meta-análise e o resultado foi completamente neutro. Tinha estudo a favor, tinha estudo contra, quando você juntava tudo, o resultado é neutro. De lá para cá, eu não acompanhei isso mais, mas eu olhei outro dia um site que uma pessoa me mandou e tinha lá no site, esses sites de divulgação de comercial, não é site científico, mas estava lá todos os resultados, os estudos, não sei o que, e estava lá uma coisa super favorável, todos esses medicamentos aí que o povo chama de tratamento precoce. E aí eu olhei lá a hidroxicloroquina e falei assim, olha, esse site não é confiável. Por quê? Porque eu fiz pessoalmente essa meta-análise, olhei lá e tinha um monte de estudo negativo, e tinha estudo positivo também. Nesse site aqui só tem estudo positivo, está tudo positivo, como é que pode? E aí o próprio site fez lá uma meta-análise com resultado excelente. Então essa fonte não é confiável. Então como é que a gente vai se orientar nisso, né? As pessoas leigas, elas não têm outro recurso a não ser avaliar essa questão da autoridade técnica no assunto. Não tem como escapar disso. Agora, a autoridade técnica no assunto, ela tem mecanismos de controle. Eu escrevi aqui no item 8, ó, em todos os passos de construir uma evidência, existem mecanismos de controle na área da saúde. Não é assim um pesquisador fala só o que dá na cabeça dele, faz o estudo mal feito e conclui, como aquele francês fez lá no início da pandemia, aquela confusão que ele criou com os estudos super mal feitos e gerou essa confusão toda. Existe mecanismo de controle, é só ir lá e ver e conferir a informação do estudo dele, todo mundo questionou, o cara foi execrado na comunidade científica. Não é uma questão de opinião, de convicção, de um médico falar uma coisa, outro médico falar outra. Existe um jeito de conferir o que é mais provável, o que é mais certo. Existe uma metodologia para isso, as grandes instituições que fazem isso, em geral, elas são confiáveis. Uma grande instituição pode errar? Pode. Um profissional da instituição pode errar? Pode. Um cientista pode errar? Pode. A ciência, ela é uma autoridade da dúvida, ela não é uma autoridade dogmática. A ciência ela é feita para ser questionada. A gente pode duvidar, pode questionar, pode ir atrás, pode conferir, pode revisar todas as evidências, mas existe um jeito de conferir e ver o que é mais provável. Não pode a gente ficar baseando em opinião, vídeo de qualquer um. Então, eu concluo essa história com vocês que o que eu aprendi com a filosofia é que a gente de fato está nessa condição de incerteza. Nós somos limitados, nós temos muita dificuldade de falar o que é verdade, o que é mentira, né? Mas é mais fácil reconhecer a mentira. A mentira é quando o sujeito fala com convicção uma coisa da cabeça dele que não se apoia em evidência, não se apoia na opinião dos especialistas, não se apoia na opinião das principais instituições. Aí é mentira, pô, esse cara está mentindo. As pessoas estão mentindo o tempo inteiro aí, WhatsApp, vídeo, rede social, uma coisa terrível. Então a filosofia ela contribui para isso. Fala assim, não, peraí, ok, a gente tem dificuldade de ver o que é verdade, mas a gente consegue decidir o que é mais provável.
A filosofia ela não é só isso. Essa questão que eu abordei aqui ela é uma questão epistemológica. É uma questão que eu venho me dedicando há 20 anos. Desde que eu comecei no mestrado, eu convivo com essa busca. Eu acho que agora eu estou chegando a um ponto que eu resolvi essa questão epidemiológica. Assim, o que é a verdade? A verdade é probabilística. A verdade é o que é mais provável. Assim, é garantido 100%? Não. Não é garantido 100%. Não pode mudar com o tempo? Pode. Mas a gente vai tem uma forma de se orientar pelas evidências, pelos melhores argumentos. A gente tem como achar uma coisa que parece ser mais provável e decidir. E a filosofia é muito mais que isso, porque isso é só a epistemologia. A filosofia o principal da filosofia é ética e política. E isso que eu vou começar a me dedicar agora, não posso falar nada sobre isso.